Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Tudo bem? Tudo boa noite, olá! Vamos aqui, enquanto vocês chegam, dão uns coraçõezinhos. A Adriana também entrando aqui no Insta. Aí eu vou escrever boa noite, quem tá chegando agora. Boa noite, gente. Nós somos o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo? Adoro falar isso. Adoro. Muito bem, olá. Eu sou a doutora Adriana Basso. Sou médica e administradora. E junto com a minha irmã, nós fazemos o Doutoras Respondem. Minha irmã é advogada, a doutora Fernanda Basso, que está aqui com a gente. Gente, você tá com pressa hoje? Parece até que teve um estresse pós-traumático. Você está fixando post, a gente já está ao vivo aqui no Facebook. A live de ontem já está no YouTube. Eu espero que vocês gostem, porque foi muito, muito boa. Aliás, os temas desse mês estão ótimos. Nós fizemos com muito carinho para poder ter vocês com a gente e cumprir a nossa missão. Né? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre estresse pós-traumático. Então, supõe-se que se você tem um estresse pós-traumático, você teve um trauma como fator inicial. Esse trauma, ele pode ser único ou ele pode ser repetitivo. E o que acontece? Quando o trauma é único, existe um fator desencadeante que você consegue determinar. Quando o trauma são vários na sequência, às vezes você não consegue determinar qual é exatamente o trauma que desencadeou aquele estresse. Então, o trauma, ele às vezes é uma situação repetitiva que você vai vivendo e vai tendo reações e vai se adaptando àquela situação. Certo? Tô processando tudo que você tá falando. Muita informação pro meu gosto aqui. Então, se nós temos o controle da situação, é uma coisa. Se não temos o controle da situação, consciente ou inconscientemente, a gente vai buscar alternativas para aquele problema. Que podem ser ou a gente se fechar, ou a gente ter alguma doença, ou bebida, droga, remédio, não falar, ter a amnésia, né? A gente esquece o trauma, a gente esquece que teve aquele problema. E aí o que acontece? Não necessariamente você vai ter alguém de confiança para conversar, tá? Porque às vezes aquela única pessoa com quem você acha que poderia confiar é a pessoa que te deixa estressado, que te dá o trauma, que te deixa essa sequela do estresse pós-traumático. Então, um relacionamento pode causar um estresse? Pode. Um relacionamento pode ser uma causa de um estresse pós-traumático. Então, quando você tem um relacionamento abusivo, por exemplo, ele pode ser um estresse pós-traumático. Você vai contar com aquela pessoa? Não, porque é ela que está gerando isso em você. Aliás, existem duas formas de ver. A questão de fora para dentro, então o estresse em si. Então, por exemplo, tragédias, caiu ponte, acidente, assassinato de alguém que você presenciou ou algo que você vivenciou. Então, se você viu uma cena e aquilo não foi muito bem absorvido, isso pode gerar um estresse. Se você passou por uma situação, pode gerar um estresse. Então, se você tem um diagnóstico de uma doença crônica, um câncer, uma doença que é inoperável ou incurável, você pode se traumatizar e gerar um estresse pós-traumático.
traumático do diagnóstico que foi dado para você. Ora, quem dá o diagnóstico também tem uma pressão muito grande. Então não é só quem recebe a informação que vai ter o trauma, mas quem dá a informação também pode ser muito estressante. Imagina só, agora, o pessoal da pandemia, o pessoal da área da saúde tem muito estresse, porque a todo momento você está sob pressão do sistema, sob pressão da sociedade, sob pressão dos familiares, dos pacientes, e tem que dizer se tem ou não tem, ou é sim ou é não. E aí o que acontece? Você ter essa pressão por dar um diagnóstico ou por dar notícia de falecimento para alguém do familiar, isso é muito estressante. Profissões que são muito estressantes: bombeiro, médico, enfermeiro, advogado, né? Com certeza. Juiz que vai tomar decisões também, segurança. Então, em serviços críticos assim, acaba tendo muita dificuldade na absorção da informação, e isso, como mecanismos, a gente cria ou doença em si mesmo. Por exemplo, pode virar diabético, hipertenso, aumento de peso, porque vai ter fuga em comida. Tudo isso? Pode gerar, então, aí uso de droga, de bebida, tudo isso como fuga para se anestesiar daquela situação, né? Então, se existe alguém querendo te prejudicar naquele momento, você pode identificar ou não a situação. Se existe uma situação, então aquilo é uma coisa clara, né? Então, se você tem uma pandemia, você sabe o que está acontecendo, aquela coisa é evidente. Se por um acaso é algo que você não tem o controle, é inesperado, você pode gerar uma tensão e pode ficar estressado ou não. Então, por exemplo, aqui na pandemia, tem uma situação que você pode ou não se contaminar, e isso te gera uma tensão, e caso você se contamine, também pode gerar um estresse pós-traumático, aquela doença que você adquiriu, positivou, ficou um trauma, e aí gera um estresse depois que você se curou. Caso você venha a falecer, a família pode vir a ter um estresse pós-traumático pela perda daquele paciente. Pandemia é o que a gente está falando agora, né? Sobre se você é contaminado, positivou, e isso para quem dá o diagnóstico é estressante, para quem recebe também é estressante. Por quê? Existe o medo de morrer pelo paciente e existe o medo da perda pelos profissionais da saúde. O médico diretamente, que é a pessoa que assina, que vai assinar ou não o atestado de óbito daquele paciente. Existe a tensão da família, porque a família espera uma cura, a família espera uma melhora no caso daquele paciente, certo? Se a gente colocar nesse momento, essas profissões, elas são de maior risco de estresse pós-traumático. Então, em acidentes... Vamos retomando a nossa live. Tomei algumas medidas. Retomando a nossa live, então. Então a gente pode ter um estresse pós-traumático. Para que haja o pós-traumático, precisa ter um trauma, né? Que é pós-traumático. E o trauma, ele pode ser único ou podem ser vários repetidamente. Então, às vezes, quando a gente vive numa situação de estresse muito grande, repetido, você vai criando mecanismos de fuga, mecanismos de ajuste daquele estresse, é uma compensação. Então, a gente pode ter, por exemplo, um aumento de pressão ou uma doença, alteração do sono, palpitação,
certo? E quando acontece um estresse único, por exemplo, tragédia, sei lá, Brumadinho, caiu a ponte, foi o único que sobreviveu no avião, essas tragédias pontuais, elas geram traumas que a gente consegue identificar com mais facilidade. O estresse, que é de uma forma repetitiva, de um padrão, de uma vivência, de um jeito de lidar a sua profissão, aí é um pouquinho mais difícil de lidar e acaba com que você tenha mais dificuldade mesmo, né? E, por exemplo, você pode ser ter uma situação oprimida. Tá, então assim, o estresse ele pode ser então por uma coisa pontual ou por várias situações repetitivas. Certo. Então, nós médicos temos que dar notícias que não são agradáveis. E para nós, por exemplo, você vai entubar alguém e alguém morre, é muito ruim que a gente tem que lidar com o familiar também. Então, a gente tem o estresse da estrutura sucateada, das pessoas com quem a gente tem que lidar na situação, com a equipe, com o próprio caso em si, e com a família que a gente tem que dar notícias se o paciente venha a falecer, por exemplo. E também dar o suporte para aquela família que ficou sentida por ter perdido o paciente. Então é um estresse imenso. Nesse momento da pandemia, todas essas profissões elas estão muito sobrecarregadas. Os policiais também estão sobrecarregados, porque é um estresse muito grande de dar conta de situação, de ter o controle. Então toda hora você precisa ficar atento e ter o controle da situação. Essa pressão gera um estresse, o estresse gera o pós-traumático, o estresse pós-traumático. Odri, então seria mais ou menos essa história do você estar em vigilância constante. Vigilância constante. Né? Tem que estar sempre muita atenção. O dono da padaria, por exemplo, que tem que estar prestando atenção se o funcionário está trabalhando direito, está fazendo tudo com as higiene possível. Bom, mais o cliente, mais não sei o quê. Nas profissões que não são emergenciais ou não teve um trauma pontual, aí é uma questão de lidar com o estresse do dia a dia. Entende a diferença? Uma coisa é você ter o estresse e outra coisa é você ser o estresse pós-traumático. Para que seja um estresse pós-traumático, tem que haver um trauma. Vamos supor que alguém vá, não é desejo pelo amor de Deus, isso é, se alguém assalta a padaria, põe uma arma na cabeça, aí é um estresse pós aquele evento do assalto. Entendi a Entendeu a diferença? Agora, você tá toda hora preocupado que não consegue dar conta de pagar os seus funcionários e ter que pedir empréstimo toda vez, isso é um estresse, mas não é um trauma. Não é decorrente de um trauma. Não é decorrente de um trauma, mas você analisar aquela situação de um estresse, você pode virar hipertenso. Tenso, hiper toda hora, vira hipertenso para sempre. Entendeu a diferença? Uma coisa é ser o estresse, outra coisa é o estresse pós-traumático, né? Revoltas, violência, você pode sim se expressar, mas não deve haver um sucateamento ou um vandalismo da coisa pública ou a coisa do outro. Mas se isso vier a acontecer no seu patrimônio, existe um dano. E aquela situação que era fora do seu controle e dependeu de um ato alheio que você não previa, portanto você não pôde se prevenir, e isso pode ser um trauma. Então foi lá, quebrou todos os vidros da loja e roubou. Isso para o dono da loja foi um estresse. Foi um trauma, gerou um estresse pós-traumático, porque agora tem que lidar com toda essa reconstrução, um prejuízo financeiro, danos aos seus funcionários, dano físico a si mesmo. Será que é mais ou menos para a gente conseguir diagnosticar? É aquela situação que de repente você não consegue mais voltar para aquele lugar? Então, aí quais os mecanismos que a gente tem?
Primeiro que a gente vai tentar não voltar para aquela cena. Reviver a cena do trauma é tão dolorido quanto o trauma, porque você vai vivenciar com detalhes aquela situação. Então você acaba tendo trauma de novo. Né? Então vamos supor, você foi estuprado pelo seu padrasto. E se você vai precisar contar aquela cena, você vai relembrar detalhes como se você estivesse sendo estuprado naquele momento toda vez que você conta. Então, o estresse pós-traumático, quando você vai buscar ajuda, você acaba revivendo o estresse, o trauma. E até pode haver um surto de estresse naquele momento de recontar, naquele momento de pedir ajuda. E muita gente se cala para não ter que reviver aquela cena. Porque ao contar, você vai estar revivendo. Muita gente tem aqueles pesadelos, né? O terror noturno. Isso. Que não consegue explicar. A questão do sono e vigília, ela vai ser prejudicada. É difícil pegar no sono e é difícil manter o sono. E no dia seguinte você está acabado. Existem sensações, sentimentos e pensamentos que eles vêm sem um estímulo nenhum, só por causa do trauma. Então você vai lembrar daquele rosto da pessoa, por exemplo, um bombeiro foi lá resgatar no fogo alguém na casa. E aí a pessoa falou para ele: olha, não me deixa morrer, não consigo respirar. O bombeiro vai lembrar do rosto daquela pessoa pedindo ajuda. Para sempre, não é esquecido. Você lembra rosto por rosto do trauma que você fez. Dizem que, agora é até uma coisa bem forte de falar, né? Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer um curso de tribunal de júri e nós fizemos um estágiozinho no IML. E lá eles mostraram pra gente o brilho dos olhos. E toda vez que você olha para os olhos e os olhos não conseguem mostrar o verdadeiro sentimento, não tem mais aquele brilho, de repente é isso. Isso, esse é um outro sinal. Quando às vezes o paciente vem pra gente e fala: essas manchas aqui aparecem do nada. E aí cabe a gente tentar diagnosticar se é do nada mesmo, uma mancha, um roxo, uma fratura. Esses sinais não necessariamente vêm do nada. Eles podem ser de uma violência doméstica ou de um trauma repetitivo ou de a pessoa se machucar porque ela não está aguentando aquela situação de violência. Aquele esquema da automutilação pode ser decorrente de um estresse pós-traumático? Pode, porque você vai aguentar mais a dor do corpo da ferida do que lembrar do rosto da pessoa que não está conseguindo respirar e fala: não me deixa faltar ar. E às vezes a pessoa, aos olhos dos outros, ela é esquisita, desculpa o termo, mas eu não consigo achar outra expressão. Ela morre pra vida. Ela vive porque não tem coragem de atentar contra a própria vida. Mas ela também não consegue falar o que sente, não consegue conviver com o que sente. Isso, existe um isolamento social, existe um isolamento da própria vontade, vergonha, às vezes de não ser compreendido também. Existe culpa, existe uma sensação de incapacidade. Se eu tivesse dado mais um medicamento, será que ele teria sobrevivido? Existem coisas que a gente não muda, né? Você vê como é que a vida se repete? Isso a gente também tem que prestar muita atenção. Nós já falamos tantas coisas aqui que acabam se ligando uma nas outras, né? Será que se eu tivesse isso, nós já falamos do tempo, se eu pudesse ir para frente, eu pudesse voltar no tempo, eu faria alguma coisa diferente? Será que se eu for no tempo, eu vou ver qual vai ser o resultado da hidroxicloroquina no tratamento contra o Covid-19? Ou a gente tem que tentar agora e ver o que acontece, ter consciência
Esse momento da pandemia é muito intenso, né? Então, para os profissionais da saúde, é realmente um trauma. É o medo de se contaminar, porque os testes, eles são para os pacientes, eles não são para os profissionais da saúde, a gente não é testado. Então, a gente vive a nossa conta e risco e descarte. E, ao mesmo tempo, quando você está nessa situação, você também não quer contaminar os seus familiares. Então é uma pressão imensa, é uma pressão de você não deixar morrer, é uma pressão porque você é agredido, que a pessoa quer fazer um teste só apenas por curiosidade. Eles falam, eu quero saber se eu tenho. Tem sintoma? Não, não tenho nenhum. Tá, mas o que quer saber? Por curiosidade. Entendi. Então é um estresse muito grande e que há também profissionais da saúde em outros países que estão repensando o que vale a pena. O que vale a pena? Vale a pena passar esse estresse? Vale a pena o que eu estou vivendo nessa pandemia? Será que não é melhor mudar de profissão? Muitos estão largando a profissão por conta de um estresse. Isso, largar a profissão, é um sinal de estresse pós-traumático. Aí eu também falaria de coragem, porque quem escolhe estudar medicina já está escolhendo uma profissão de uma extrema dedicação. E de repente, para tudo e eu não consigo mais, tem que ver por quê. O que está acontecendo? É o mundo que está errado? Eu que estou errado? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não dá para mudar um sistema mundial, né? Se você está lá e não tem, por exemplo... Você vai dar uma medicação, a medicação você tem, mas você não tem a mangueirinha adequada para dar aquela medicação, então você não pode dar aquela medicação. Não adianta você ter o remédio se você não tem o equipamento, certo? As coisas têm que ser encaixadas. Você tem que viver como aquele doutor lá. House, vida de guerra o dia inteiro, né? Então, num sistema sucateado que você não vai mudar, você tem que viver com o que tem. Só que se a pessoa morrer, o problema é teu. Entendeu? Então, se você tem o medicamento e não tem o equipamento, você não vai poder dar o medicamento. Só que se você se morrer, a culpa é sua. E quem vai te cobrar isso? É juiz, é o sistema de saúde, é o familiar. Então, é toda uma cadeia de pessoas que vai te cobrar depois. Entendeu? Então, essas coisas repetitivas não é uma questão de coragem em ver o que está acontecendo exatamente, mas você não vai conseguir mudar. Então, se você não vai conseguir mudar, você que sai. É simples assim. Então, mas para tomar uma atitude dessa, de uma mudança tão radical de vida, a pessoa tem que estar muito consciente de que aquilo faz mal para ela. Aquilo faz mal para ela. E para que ela chegue nesse estágio de consciência, ou ela já sofreu demais, ou ela já teve bastante suporte. Porque uma das perguntas que eu queria te fazer, que vou fazer, é: que tipo de tratamento a gente tem? Tem cura para o estresse pós-traumático? Pode ter. Nós, profissionais da saúde, precisamos ficar na questão de paciente mesmo. Porque quando a gente sabe até que pode estar no estresse, a gente se automedica e não vai para o colega. E existe também um preconceito que deve ser retirado quando você vai falar com o colega, né? E então tem que se colocar na posição de paciente e buscar ajuda. Mas existe sim como manejar isto. O problema é, você passou por um estresse pós-traumático, mas você precisa trabalhar porque você é autônomo. Vai viver de quê? Se você tem um contrato de trabalho, passou por um estresse pós-traumático e precisa ser afastado, às vezes você consegue ser afastado, às vezes não é compreendido, então você se cala. Entende o dilema? Acaba perdendo emprego do mesmo jeito. Porque você não vai render, você não tem vontade de render, porque o sistema não vai, né? E às vezes a medicação que você precisa tomar não te deixa atento.
para atuar daquela forma, né? E então, assim, o ideal é que você, uma vez entendendo o que te gerou o estresse, que você não viva aquela situação. Porque tem uma frase que fala: o meio que te adoeceu não é o mesmo meio que vai te curar. Já ouviu falar disso? então, mas às vezes você é obrigado a voltar para o local da cena. Então vamos lá, você passou um estresse de ser agredido no local de trabalho, mas você tem que voltar ao trabalho. Então, como é que faz? Toda hora que você botar o pé lá, vai acabar tendo memórias da cena. Vai reviver. Vai reviver. As memórias, elas podem ser até físicas. Então, às vezes você sente a dor no corpo como se estivesse tendo trauma naquele momento. Tem relatos de a pessoa sentindo dor no corpo, como se tivesse espancamento, estupro, na forma de relatar pedindo ajuda. Então, uma das possibilidades das pessoas conseguirem sair dessa situação de estresse pós-trauma, é errado falar pós-trauma ou tem que ser pós-traumático? Pós-trauma, pode ser. É falar sobre o ocorrido. Depende com quem. Se você sente confiança, é uma das formas de você sair. Agora, se você não sentir confiança, para você relatar vai ser muito ruim. Entende? Uma das coisas que eu acho também super interessantes é existe uma tendência das pessoas que quando elas estão tristes ou ruins, elas acabam ficando com pessoas próximas delas que têm essa mesma vibe, essa mesma energia, a energia deprê, a energia triste. Só cai, né? Só cai, só piora o problema. Para você sair dessa, tem que ser resgate. O resgate, ele não pode ser com pessoas ou negativas ou que te neguem o problema. Pessoa que fala que isso não existe ou que isso não aconteceu, tá fazendo um desserviço na cura. Isso não é amigo. Ou família, porque família é muito disso também. Família não faz esse resgate. E a família, ela deve ser a pessoa que compreende, não a pessoa que te põe para baixo. E para você sair da situação, ela não deve ser de extremo. Se você já passou por um extremo, não vai ser de forma abrupta que você vai sair do problema. Você quer? Entendeu? Então, se você tem uma família que não te traz para o mundo belo, verdadeiro, honesto, de forma gradual, ela não vai te ajudar a sair do problema. Ela vai te gerar um estresse de uma expectativa de solução do problema. E que não é assim que vai. A saída do problema, ela tem que ser gradual, lenta e com pessoas honestas e que não neguem aquela situação que você está sofrendo. Então, se você está falando para sua família que você está passando estresse, a família não pode negar que você está passando estresse. Agora, o problema a partir do momento que a pessoa fala, a gente não pode interpretar como pedido de socorro? Tem que interpretar como pedido de socorro. O problema é que a família não necessariamente vai interpretar como pedido de socorro. Ela vai falar, imagina que você passou isso, é mais um que você deu a nota. Você acha que pobre pode ter estresse? Não tem classe social. Você acha que mãe solteira pode ter estresse? Não tem isso. Qualquer um pode, porque depende também de como você enfrenta aquele trauma. Entendeu? Tem então, gente que... O estresse pós-traumático, ele também não vai escolher classe social, nem sexo, nem credo, nem nada. Nem e também sexo, você não credo. tem nem como se prevenir de sofrer ou de passar por um estresse pós-traumático. E não é só porque é minoria. Por exemplo, falar em minorias no Brasil acaba sendo até assim... É um limiar muito difícil, né? Porque a gente tá moldando muitos conceitos ultimamente. Então, vamos supor, um travesti foi espancado na rua. Você acha que não vai
Isso não é um trauma para aquele indivíduo? Claro que é, né? E aí? Mas vai precisar trabalhar. E como é que faz? Vai voltar para o trabalho, né? Assim, como é que a criança na escola, né? Também criança pode sofrer estresse pós-traumático? Pode, mudou de escola, passou de ano, repetiu, né? De ano, não tirou, todo mundo passou de ano menos ela. Isso é um trauma para a criança. Mas vai falar que não tem problema? Não, isso não tem problema. Mas ela está dizendo para você que é um problema. Considera que é um problema, porque ela está dizendo. Porque para ela, do jeito de ela encarar, é um problema. Para o outro pode não ser. Então, literalmente, cada um sabe da sua dor e cada um sabe onde o seu calo aperta. Lidar com aquele problema, né? Se você não tem possibilidade de oferecer-se para ajudar, melhor então que nem pergunte se a outra pessoa está bem. Eu falo muito isso também. As pessoas começam assim: oi, tudo bem? Fez a pergunta, toda pergunta tem uma resposta. Se você não está preparado para a resposta, não faça a pergunta, não é? Porque a pessoa pode chegar mesmo e falar. Uma vez eu ouvi uma história, uma pessoa estava cobrando estava sendo cobrada pelo telefone. É cômica até a historinha aqui, mas eu acho que faz tanto sentido. A pessoa ligou para cobrar. Olha, minha senhora, a senhora está devendo, não sei o que, está tudo bem com a senhora? Olha, para te falar a verdade, bem comigo não está. Eu acabei de ser largada pelo meu marido, cortaram a luz, meu filho repetiu de ano, o pneu do carro furou, e foi falando todas as desgraças. Aí quando terminou, falou assim: mas por que você me ligou mesmo? Aí a pessoa já nem sabia mais. Porque se você não está preparado, é melhor também não perguntar, porque você vai acabar, acho que fazendo o negócio crescer na pessoa que já está sofrendo, não é? Pode fomentar, pode crescer, né? Vamos ler aqui uns comentários, Tri? Vamos lá. Exatamente, com a pandemia ainda o estresse maior de não infectar ninguém que mora com você. Isso é importante. De não se infectar durante o trabalho, de dar conforto ao paciente que está com medo de morrer e pedindo sua ajuda. Uma outra coisa também, os profissionais de saúde que ficaram Covid positivo estão passando uma pressão muito grande, porque às vezes, como a doença é incerta, tem muita gente que está escondendo o diagnóstico de positivo. Eu já tive coronavírus. Parece para a sociedade que é um coronavírus ambulante andando na rua. Lembra que a gente falou sobre o vandalismo nos carros dos profissionais de saúde, nos bilhetinhos? Isso é real, tá? Então, muitos médicos ou muitos enfermeiros que ficaram positivos não estão falando, eu tive, eu não tive, porque podem ser vistos hoje com preconceito, infelizmente. Então, isso é mais um estresse que agrega. Então, olha que triste, né? As pessoas que estão lá para cuidar da gente, de repente elas têm que lidar com mais essa situação. Vamos lá, eu já fui assaltado. Então, foi punk. Então, aí é uma questão de uma coisa pontual que depois precisa sempre ser trabalhada, né? É um estresse de um assalto. Se a pessoa não lidar bem com o assalto, aquilo gera um trauma e gera uma doença depois. Vai lembrar sempre da cara do assaltante, né? Do estuprador. Aquele barulho que vai de porta, às vezes você acha que é um outro assalto. Tá? Os estímulos eles podem vir tanto do barulho do ambiente quanto sem motivo algum. Do cheiro. Do cheiro, barulho, luz, né? Eu percebi a tempo e corri do ladrão com uma arma na mão. Me tranquei no banheiro e ele do lado de fora tentando arrombar a porta. Mas aí você também exagerou, né? Correu o risco, mas foi uma reação que fez, impensada. né? Ou pensada rapidamente. Aí eu agora sonho com boleto todos os dias. Eu quando vejo boleto, gente, eu já nem... E já é traumático. Isso não é estresse pós-trauma, isso é um trauma recorrente, né?
que mais temos aqui? Bombeiro, e a gente vai policial. se acostumando com as cenas, isso é verdade mesmo. Com o tempo, eu acho que Esse o tempo se é um remédio acostumar muito bom. não é a palavra, porque na verdade você vai somatizando os traumas. E aí, dependendo, 20 anos, imagina, você atender vários traumas por dia, acaba sendo bastante difícil de lidar, né? Então vamos lá, lê aí, Drica. Aqui, ó. Mas é interessante nosso corpo. Eu tive um acidente gravíssimo há 11 anos e no momento do fato a mente apagou. Eu só acordei alguns minutos com o bombeiro me acordando. Depois de um tempo as pessoas vão lembrando, né? Tem muitas vezes que você tem aqueles sonhos. Ou não lembra. Existe uma amnésia, né? Existe uma amnésia para poder tentar diminuir o trauma. Então, mas aí essa amnésia para tentar diminuir esse trauma, um dia eu acho que as coisas vêm. Eu falo, um dia a conta vai bater na tua porta. Será que isso daí vai vir? Não é possível, Drica, que fique lá arquivado na memória e não tenha consequência, nem que seja física. Acho que vai ter uma consequência física, vai ter. Uhum. Vai ter. Tem esse aqui, ó. Tá. Mas vivemos em tempos em que ouço para todo lado as pessoas de inúmeras profissões dizendo que estão estressadas, que não aguentam mais a pressão. Cada um acha que a sua profissão é a mais estressante. Isso. Então, assim, cada um acha que é a mais estressante. Então, esse caso que não teve um trauma único específico, aí há um estresse constante. É diferente de um estresse pós-traumático. Então, se você teve um estresse, uma coisa única, então assim, então se você tá com muito boleto, pegou empréstimo e entrou em falência, não consigo nem sair de casa. A cama, não vou sair nem da cama hoje. Aí é depressão. Mas a depressão é um dos sinais. Depressão, ansiedade, alteração do sono e vigília, uso de droga ou álcool, né? Então são sinais que a pessoa, o familiar, às vezes acha que é bobeira, mas não, o que está acontecendo com aquela pessoa? Tá? E negar é uma coisa mais irritante do que ajuda. Vamos lá. Casos em que o médico está em um trabalho e se depara com pacientes entubados e acaba o oxigênio. Então, acaba a energia elétrica. Gente, eu estava uma vez num plantão, acabou a força, o gerador não entrou. Cada um teve que pegar um ambu para poder ventilar um paciente. A gente tem tido aqui nas nossas lives, tivemos já 2 oportunidades que nós trouxemos umas musiquinhas para comemorar ou para poder ilustrar melhor o nosso tema. Aí teve a sugestão de que a música hoje seria aquela música É Preciso Saber Viver. Sim, é preciso saber viver. Essa é mesmo uma música de recuperação, digamos assim. Pertinente. Bastante pertinente, porque para sair do estresse pós-traumático é legal saber viver novamente, é voltar para a vida. Para sair do problema, estou vendo que a arma mais usada ultimamente se chama Rivotril. O Rivotril anestesia, porque acabou o efeito do Rivotril, o problema ele está lá, a memória ela vem. Então não adianta sedar a pessoa, sedar por um momento e fazer a transformação daquela situação, é ressignificar. Existe uma técnica que chama Somatic Experience, então experiência somática, o SE. Então alguns psicólogos fazem essa técnica e você vai reviver o trauma e vai ter algumas sensações no corpo naquela sessão. E existe também o Medical Coaching, que é uma técnica. Embora seja medical e coaching, não é feito por médico, ou não necessariamente médico faz medical coaching, mas é para esmiuçar o trauma daquela pessoa. E outra coisa que eu quero falar, que já que veio a questão do Rivotril,
eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado para não pegar e transformar esse estresse num vício. Tem gente que se joga na bebida, tem gente que se joga em drogas, Então, tem gente que vira na noitada. Então, é isso que as pessoas precisam estar atentos no convívio. Se existe uma diminuição de contato social, não tem mais amigo, não quer conversar mais com as pessoas, ou aumento de droga, aumento de depressão, ou ansiedade extrema, alteração do sono e vigília, o familiar tem que ter a ternura, a percepção, o acolhimento e jamais a negação, porque a negação é mais irritante do que o trauma. Deixa eu aproveitar uma situação aqui, já que uma das nossas bandeiras é o idoso. Agora, nessa situação que o idoso está isolado, sozinho, com pouco contato, o idoso, ele pode acontecer desse isolamento um trauma? Não só do idoso, mas todo mundo isolado, todo mundo em quarentena, todo mundo pode ser sim um trauma. Depois dessa pandemia, muita gente vai sentir estresse pós-traumático. Então, o ideal mesmo é que tenha. Tem muita amiga minha, psicóloga, que fala que está trabalhando muito mais desde já. Porque as pessoas, às vezes, elas não estão tão acostumadas nesse esquema, né? Eu abro a porta e eu mesma fecho a porta. Eu acendo a luz, eu mesma apago a luz. Uhum. Eu faço tudo sozinha, meu contato com o mundo é só virtual. E, de repente, as pessoas não vão saber conviver novamente. Conviver virou um estresse também, né? Porque aí você vai ter que ceder em muitas coisas, eu acho. As pessoas talvez nesse tempo que ficaram muito tempo sozinhas, mais de 80 dias aí já, acho que deu já isso, não deu uns 80? Eu nem lembro mais quanto tempo, já passou tanto que eu já perdi. Aí eu acho que as pessoas criaram alguns sistemas de não quero mais isso pra mim, olha, eu não aceito tal coisa. Eu já atendi pessoas assim, a filha mora em São Paulo, o pai mora numa cidadezinha no Nordeste. E ela ficou sabendo que ele foi internado no hospital de campanha e ninguém mais tem notícia dele. Depois de 14 dias, ela está desesperada porque não sabia a notícia do pai. Você acha que essa pessoa não vai ter um estresse? Óbvio que ela está estressada, gente. Ela não tem sintoma respiratório, ela não está com coronavírus, mas ela está com trauma de não ter notícia do pai internado no hospital de campanha. Morreu? Ela não sabe se o pai dela morreu. Olha o desespero que bate. E não consegue ir no hospital de campanha para poder saber notícia? Não tem. Assistente social não deu notícias. Isso aconteceu com uma cliente minha e a gente brigou bastante. Se eu tivesse que intervir pelo judiciário, eu ia fazer alguma coisa. Aí a assistente social daqui, quando foi pedir ajuda, aí a gente conseguiu fazer o contato com a assistente social de lá, entende? Se não consegue pelos meios, assim, naquele momento, aí tem que entrar judicialmente mesmo. Mas pensa no estresse que já gerou naquela pessoa, né? Ela tem uma recomendação, tem que seguir, e tem também o familiar que tem que cuidar, né? Aí tem um comentário aqui falando que é muito chato quando você pergunta se uma pessoa está bem e a pessoa resolve te contar. Então, assim, ou você não pergunta, ou você assume o risco de perguntar e ter a resposta, né? Porque a figura, né, o jeito de se colocar o português tem muita... as pessoas às vezes não entendem que não é só uma colocação, oi, tudo bem? É uma pergunta, né? Aí... Se é parecido com bullying. O bullying pode ser um trauma. Então, digamos assim, você vai ter que trabalhar numa dinâmica similar a um estresse pós-traumático. Porque se você recebeu uma ofensa e foi considerado um bullying,
e o bullying foi considerado um trauma, então precisa tratar o estresse pós-bullying, pós-trauma, entendeu? Aí os remédios, né, de calmantes, aumentou aí a venda desse tipo de remédio nesse tempo de pandemia. Para poder dar conta da situação. Que chazinho aumentou de o consumo de vinho. Né? E o duro é você saber agora que o seu estilo de vida de muitos anos chama-se quarentena. Você vai ter Isso que sentir... pode ser considerado trauma para muita gente. Quem é de um perfil mais aberto, de sair, ficar ao ar livre, lockdown é um estresse imenso. Quem é caseiro e não quer sair de casa mesmo, já pede tudo, já estava acostumado a até fazer compra de supermercado pela internet, lidou melhor com aquela situação, faz o trabalho home office já, então não mudou muito. Então é o perfil de cada um e como que vai lidar com aquela situação nova, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante para sair dessa situação de estresse é você se apegar no belo, que a Adriana fala muito disso. É você também fazer coisas que te deem prazer, que relaxem a sua mente. De repente, assim, um banho diferente, um escaldapé. Ou são coisas que você pode fazer dentro da sua casa, não tem custo, não requer muito tempo. A água, né? É um fator, é um recurso que ajuda no desestresse, né? Tirar o estresse. Então, banho, banheira, escaldapé, óleo essencial, tudo isso são recursos da liquidez, porque deixa fluir aquele momento tenso, duro. Eu também acho outra coisa gostosa de fazer. Para um pouquinho, senta, olha a tua janela, vê aí o pôr do sol, ou se você não dorme, vê o nascer do sol, porque é um espetáculo, e muitas vezes todos esses espetáculos, ou a gente está dormindo, ou a gente está trabalhando e a gente não consegue ver o que a natureza faz. E a família precisa também participar desse momento da saída do estresse. Então, a comida deve ser prazerosa, o olhar do pôr do sol deve ser prazeroso, vai tomar um vinho em família, tem que ser prazeroso. Esses pequenos gestos, eles não podem ser considerados pela família mais um momento de estresse, porque se fora já existe um estresse, dentro de casa ele não pode ser, porque é daí que vive, desse convívio que sai a mudança. Então vamos aproveitar agora esse tempo, não é que a gente esteja, porque não é esse o objetivo, mas se for para você tomar um vinho, escolha a melhor taça que você tem na sua casa, sente e curta aquele momento, né? O que diminui o estresse, a depressão e a ansiedade vão ser diminuídas pela valorização do momento presente. Então, se você está aqui agora, você não gera turbulência, nem repensando o passado e nem projetando o futuro incerto. Então, Audrey, para as pessoas pegarem e prestarem bastante atenção, para você entender se você está vivendo uma situação dessa, quais são os tipos de característica física que a pessoa pode demonstrar? Isso, a gente já foi falando ao longo da live, né? Vamos só resumir então. Pode acontecer alteração do sono e vigília, depressão, ansiedade, irritabilidade, né? Existem critérios de diagnóstico, critério A, B, C e critério D. Existem vários que a gente junta numa análise e aí a gente pode gerar o diagnóstico daquele paciente. Mas no dia a dia você se autodiagnosticar é mais difícil porque você está
presente naquela situação. Mas se você vai diagnosticar no seu companheiro, com quem você convive, num amigo, numa conversa, é legal ver então se a pessoa está mais isolada, se ela não fala, se perdeu o brilho no olhar, se não tem muitos amigos mais, se os seus sonhos foram bloqueados e você não tem mais vontade de fazer as coisas, se quer largar a profissão, se não tem vontade de conversar sobre determinado assunto, se tem picos de pressão, se não come ou come demais. Então, mudanças do hábito do dia a dia. Tá? Medo, se fica assustado com qualquer barulho, se bate a porta já acha que é um assalto. Então todos esses gestos, eles precisam ser olhados pelos familiares, pelos conviventes, e jamais negar qualquer sintoma, porque o confronto na negação com a pessoa que vivenciou isso ou vivencia isso é tão pior quanto o trauma em si. Vamos acrescentar mais alguns? Eu que não sou médica, mas eu vou te perguntar. Veja, de repente eu esqueci. Sudorese. Suar demais, queda de cabelo. A sudorese. Olhos inquietos. A sudorese, ela pode ser não só presente no pós-trauma. Ela pode ser uma questão já constitucional da pessoa, do jeito que ela lida com as situações em si. Dificuldade para decidir se vai, se fica, se quer comer, porque batata, aí vira mandioquinha. inseguro, ou indecisão ou indiferença. Pode ter os dois, indecisão ou indiferença. Põe tanto faz se eu vou comer batata ou arroz. Tanto faz. O que vier tá bom. E se também não vier, tudo bem. E o estresse pós-traumático também pode dar algumas reações na pele? Pode dar, a gente já falou, né, de se mutilar, mas pode dar aumento de espinha, pode dar queda de cabelo, você falou aí, né, a alopecia, a areata, a gente tem mais, né, a areata, pode exacerbar alguma doença, né, de pele, então lúpus, psoríase, a dermatite atópica, todas essas doenças que tem um fundo. Lúpus menos, né? Mas lúpus aí por um fator mais inflamatório, enfim, não diretamente, mas psoríase pode, dermatite atópica pode. E vitiligo? Pode também. Vitiligo tem um aspecto emocional que aumenta a lesão de vitiligo. Então aquela placa, a falta de pigmentação localizada que estava estável, de repente ela começa a se abrir e aí se espalha, aumenta a área de despigmentação. E aí, uma vez você resolvido o problema, né, resolvido o seu trauma, essa questão do vitiligo, ela se retrai? Não necessariamente. Aí vai ter que fazer um tratamento para tentativa de, primeiro de tudo, bloquear a ampliação da mancha. Se você conseguir bloquear a progressão da doença, o seu corpo pode decidir ou não se vai repigmentar. Nossa senhora, hein? Vou falar que estresse é algo muito sério mesmo. É muito sério mesmo. Às vezes a pessoa não vai ter a queda de cabelo ou a queda da sobrancelha, mas ela vai arrancar o pelo da sobrancelha ou arrancar o próprio cabelo e vai chegar no consultório dizendo que está caindo do nada. Mas a gente tem como ver com, por exemplo, o dermatoscópio, que é a lupa, se tem algum sinalzinho que diferencia o arrancar da queda espontânea. Dá pra gente diferenciar. Então, assim, muito cuidado nessa momento agora de pandemia, que as mulheres estão em casa, muita gente com violência doméstica, e isso daí pode gerar mesmo esse trauma. E se a pessoa não pedir socorro, se ela te pedir socorro, tem que acolher com carinho, tem que acolher com responsabilidade. Você entender que aquela pessoa está reclamando de uma situação que incomoda internamente, precisa acolher com responsabilidade pelo outro. Negar aquilo que o outro está pedindo socorro é uma irresponsabilidade tanto quanto alguém está se afogando pedindo ajuda.
Outra coisa que é interessante aqui, que eu também quero levantar essa bandeira. Diga. Nessa história que eu falei agora da mulher em casa, violência doméstica, não só a mulher pode acabar tendo esse trauma, mas os filhos que presenciam isso, porque pelo que eu tô ouvindo de você falando, Dre, o estresse pós-traumático, você não precisa necessariamente ser a vítima. Isso. Você pode ver uma situação, ouvir uma situação. Então eu dei o exemplo do bombeiro, né? O bombeiro que foi salvar a pessoa e a pessoa pediu um ajuste, uma ajuda para não morrer. Então, se o filho viu, por exemplo, o pai matar a mãe, presenciou a morte da mãe pelo pai nos seus braços, isso é um trauma imenso. Então, a criança, ela não vivenciou o trauma no seu corpo, mas ela presenciou uma cena que o traumatizou, porque para ela foi dolorido ver. Então, isso é um trauma. É muito sério. Gente, a nossa live tá chegando ao fim. Muito obrigada. Eu peço muito desculpa pela questão do áudio, até atrapalhou um pouco assim o discorrer do raciocínio numa forma mais linear, como eu gostaria. No começo, mas depois aí, foi ótimo. Aí depois, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, por favor, manda mensagem no direct. Olha a sororidade aqui, ó, praticando. Você foi ótima porque você passou o recado, com certeza. Espero realmente vocês tenham entendido. E se ficou algum estresse nessa live, eu não vou ficar com estresse do áudio, tá? Foi só um momento tenso, mas não foi um estresse em si. Não, isso daí é resolvível, facinho, já está encomendado nos correios. Já era esperável. Quando uma situação é inesperada e ela acontece, aí é mais chance de existir o trauma. Se é uma coisa que a gente poderia lidar com ela, então a gente sabe que pode dar microfonia, a gente sabe que pode cair a internet, a gente sabe que tem os riscos que a gente pode causar aqui. Mas isso é reparável e ajustável, ou no máximo a gente poderia encerrar, fazer depois, ou fazer numa outra plataforma. Então isso é manejável. Agora, uma pessoa que teve um acidente, ela não estava esperando que isso poderia acontecer. Então existem coisas que você consegue lidar e diminuir o risco, e outras não. Beleza? Amanhã temos uma convidada, provavelmente a nossa live será apenas no Facebook. Se a gente conseguir, fazemos aqui no Instagram. Até amanhã. Até amanhã. Tudo de bom. Obrigada por terem dividido essa hora com a gente. E até já mais. Estou com saudades. Até amanhã. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.